hora de vocês me darem o retorno, né? Conseguiram pegar aí o desenho aí, a construção, a função a partir do desenho? Ok? Para todo mundo? Ok, né? Dúvida, pergunte, pessoal. Tranquilo. Beleza. Bom, agora que eu já sei fazer, então, eu vou definir a equação da reta bonitinho, tá? Como é que a gente encontra a equação da reta? Eu vou apagar aqui tudo, né? Vou apagar aqui inteiro e vou definir aí matematicamente a equação da reta. Primeiro é bom mostrar algum exemplo com valores que fica mais fácil. Agora eu vou mostrar a construção da equação da reta. Então, vamos lá. Equação da reta. Equação da reta. Beleza. Aqui, né? Equação da reta, a gente vai ter aí um gráfico, vou colocar um gráfico qualquer aí para a gente poder trabalhar essa ideia. Agora bem tranquilo, ó. Vou pegar aqui o eixo do Y. Caneta vermelha, né? Eixo do Y. Agora eu vou colocar aqui um eixo do X. E também já vou aproveitar e vou desenhar aqui uma reta qualquer. Tá? Vou aproveitar também, vou tirar a régua, né? E vou preencher aqui Y e X, ok? Então tá aí, Y e X. Então você vai ter um primeiro ponto, né? O primeiro ponto, vamos colocar assim, você vai ter nesse primeiro ponto, vou colocar em preto, uma coordenada X, 1, né? E aqui você vai ter a altura correspondente. Vai gerar um ponto aqui, né? Então é um correspondente do X1 é o Y1, né? Um parzinho, X1 e Y1. Então, e aqui eu vou ter um segundo ponto. Vou colocar um segundo ponto aqui. Aqui seria um ponto na frente, o X2, né? Consequência, ele vai gerar aí uma imagem, né? Um Y2. Então tá cá. Feito aí, ó, 2 pontos. O que você tem aqui? Você tem um ponto 1 e aqui você tem um ponto 2, ok? Então, como é que é a cara da equação da reta? A equação da reta, ela é do tipo y igual a x mais b. Né? Aí, então, essa aí é, portanto, a equação da reta. Y igual a x mais b. Beleza, né? Tá aqui. Como é que você determina o A? O A é o coeficiente angular, né? O A é isso aqui. O A, ele sempre vai ser, ó, imaginando a ideia do triângulo. Então, vai ter um triângulo aqui, né? Onde você vai ter ΔY, que é a altura, e a base do triângulo é ΔX. E aí nós já vimos. Então, vai ser sempre ΔY dividido por ΔX, né? Digamos que eu tenho os 2 pontos aqui. O ponto 1, ele tem coordenadas x1, y1, ok? Vou escrever aqui embaixo. O ponto 2, ele tem coordenadas x2
y2. Então, como é que você vai calcular o ΔY e o ΔX? Ora, o ΔY vai ser a coordenada y2 menos a coordenada y1, né? E o nosso ΔX será x2 menos x1. Portanto, para calcular o nosso A, nós calculamos desse formato. Você vai pegar a coordenada de cima menos a coordenada de baixo, né? E vai fazer a divisão pela mesma ideia. A coordenada x da frente menos a anterior. Então, essa aqui é a equação da reta, ok? Até agora, eu só coloquei o que nós já fizemos nos dois primeiros exemplos, né? Eu vou colocar agora um novo exemplo, onde nós vamos achar a equação da reta, que é a função de primeiro grau, sem o gráfico. Então, a ideia agora é conseguir a medida da equação da reta sem o gráfico. Então, vamos lá. Exemplo 1. Dados os pontos. Vamos colocar aqui, dados pontos. Vou colocar 2 pontos lá como A e B, tá, pessoal? Ponto A, de coordenadas. Vamos colocar assim. Vamos pensar aqui uma interessante. Vamos colocar assim. 1 e 1 e 1. E B como sendo igual a 3, né? Então vai dar 3 e 5. 3 e 5 não, 3 e menos 5. Vou apagar aqui, ficou feio escrito. Isso aqui, ó. Opa. Tá aí. Dados pontos A e B, ponto, determine a equação da reta, que seria a função de primeiro grau. Ponto. Aí, ó. Dados pontos A e B, determine a equação da reta. Agora, nesse caso, pessoal, vocês não têm o desenho feito. Você pode até fazer o desenho para poder observar e achar aí a equação da reta. Mas não é necessário você fazer isso, tá? O que é que você tem de informação? Eu vou tirar aqui, ó. Você tem o ponto A, ele tem coordenadas 1 para x e 1 para y. E você tem o ponto B, e você também tem coordenadas 3 e menos 5. Tá? Então, são essas as informações. Bom, como é que você vai calcular a equação da reta? Você sabe como é a cara da equação da reta. A equação da reta é y igual a ax mais b. Primeiro passo é calcular o A. E o A eu sei calcular. O A, ele é ΔY dividido por ΔX. Então, o que é que você tem que fazer nesse caso? Ora, você tem que pegar um ponto aqui, né? Pegar os 2 pontos e trocar os valores. Você tem o A e tem o B. Como é que você pode proceder? Você escolhe tanto o A quanto o B. Vai dar certo do mesmo jeito, tá, pessoal? O A ou o B, ele vai acabar dando o resultado correto, tá? Como é que você vai calcular isso? Você vai começar pelo B, tá? Desculpa, pelo B. Você vai começar primeiro pelo Y, que é o ΔY. Tanto faz você escolher esse para começar ou esse. Vamos começar pelo A, né? Então, eu pego o Y do primeiro ponto, que é o ponto A, e coloco aqui. Ele vale 1. Menos
o y do outro ponto, que vale menos 5. Então, eu coloco aqui menos 5. Tá aí, ok? Então, ficou aí. Esse é o ΔY. Agora, eu vou para o ΔX. O ΔX, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar, se eu comecei pelo ponto A, eu vou pegar a coordenada x do ponto A, que vale 1. E vou fazer menos a coordenada x do ponto B, que é 3. Aqui. Pronto, agora é só fazer o cálculo, né? Isso aqui vai ser igual a menos com menos vai dar mais. Então, 1 mais 5 dá meia dúzia, né? Meia dúzia. Então, tá lá, deu 6. Agora, embaixo. Embaixo, você tem 1 tira 3. 1 tira 3 dá menos 2, né? Menos 2. Portanto, isso aqui vai ser 6 dividido por menos 2. 6 dividido por menos 2, eu já sei que vai dar menos 3. Né? Portanto, deixa eu até diminuir um pouco, para que eu caiba uma escrita melhor. Ó. Então, 6 dividido por menos 2 dá menos 3. Deixa eu apagar aqui só para escrever A, tá? Pronto. Isso implica que o meu A, portanto, ele é menos 3. Está aqui, ó. Calculei o valor de A. Então, pessoal, até uma retífica aí, não para vocês, para uma turma anterior que eu fui falar sobre esse assunto, como é que você calcula o A, se você tem os dois pontos? Você pode pegar qualquer um dos dois, tanto faz. Tá? Não precisa observar nenhum detalhe aqui, não. Você simplesmente pega, ou começa pelo A ou começa pelo B. E aí é só você fazer y menos y dividido por x menos x, que é o que manda a fórmula, né? E aí você encontra o A já com o sinal correto. Então, deu lá o valor A igual a menos 3. Ok? Agora que eu descobri o valor do A, ficou mais fácil. Eu vou lá e reescrevo a equação da reta, trocando lá o A. O A é menos 3, então vai ser menos 3x mais B. Né? Vamos encontrar o valor do B. É só substituir o y e o x, escolha novamente qualquer um dos dois pontos, vai dar o mesmo resultado. Eu vou escolher o primeiro, que tem valores menores, né? O y vale 1, isso aqui é igual a menos 3, vezes 1, que o x também é 1, mais b. Portanto, isso aqui vai dar 1 igual menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais b. Né? Vou puxar aqui para a direita. Portanto, eu vou ter 1, o menos 3 passa somando, mais 3 é igual a b. 4 é igual a b. Portanto, meu b, ele vale 4. Está aqui, né? Qual vai ser o resultado aqui, a nossa equação da reta? A nossa equação da reta, eu vou colocar aqui na frente, ó. A minha equação da reta, ela vai ser y igual a menos 3x mais 4. Está aqui, pessoal. Calculado aí a equação da reta, ok? Cheguei na equação da reta. Novamente frisando, na hora de você calcular o ΔY e o ΔX, tanto faz a escolha dos dois pontos. Não precisa observar nada se o x é maior, se o x é menor, se vem na escala, qual é que vem primeiro na escala. Então, basta apenas você escolher um dos dois pontos para começar, ok? Tá aí, ó. Encontrada a equação da reta. Y igual a menos 3x mais 4. Pessoal, entenderam? Ficou confuso? Tá tranquilo? Dê seu retorno aí para mim, por favor. Ok? Todos entenderam? Dos 30 alunos que estão ali, todos entenderam como é que calcula? Beleza, né? De boa? Tá. Então, eu vou agora
colocar mais um exemplo para que fique bem sossegado, bem tranquilo aí a nossa matéria, né? Eu vou puxar aqui um exemplo 2, exemplo 2, né? É 3. Já vou aproveitar e vou colocar alguns, né? Ó, exemplo 2. Exemplo 2. Dados os pontos, encontre a equação da reta. Ok? Vamos lá, vou colocar item A. Item A, ele tem ponto P1 igual a menos 3 e 7. E P2, né, P1 igual, e P2 igual a, vamos colocar assim, 2 e 3. Ok? Tá aí. Eu vou falar, tá, Renan? Vou falar aí um pouco sobre trabalho também que eu passei, né? E, inclusive, a questão do feriado aí, que pode ser que influencie na entrega do trabalho que vocês têm que me passar, tá? Mas eu vou falar no final da aula, ok? Não se preocupa não que no finalzinho da aula a gente conversa sobre essas coisas. Bom, vamos lá. P1 e P2. Tá aí, né? Bom, como é que a gente calcula, então, a equação da reta? Vamos lá, né? Y é igual a x mais b. Tá aqui, a equação da reta vai ser desse tipo. Primeiro eu vou calcular o A. O A é igual à variação do y em relação à variação do x. Ok? Aí. Tanto faz a ordem. Tanto faz a ordem. O resultado vai dar o mesmo. Então, eu vou começar o ΔY pelo ponto 1. Eu vou fazer aqui o y do ponto 1 vale 7. Menos o y do ponto 2, que vale 3. Aí, né? Que vale 3. Agora, dividido pelo x do ponto 1, que é menos 3. Que é menos 3. Menos o nosso x do ponto 2, que vale 2. Okay? Tá aí, ó. Agora vamos fazer a conta, né? Isso implica que esse A vai ser 7 tira 3 dá 4. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Pronto, achei o valor. Isso implica que o meu A ele é igual a menos 4 quintos. Tá aqui. O A deu negativo, a função é decrescente. Eu vou fazer desse mesmo exercício depois um contra-exemplo, tá? Só para demonstrar que o nosso... Tanto faz escolher o ponto 1 ou o ponto 2 primeiro, dá o mesmo resultado. Ó, eu comecei com o ponto 1, tá? Eu puxei o y do ponto 1 menos o y do ponto 2. Peguei o x do ponto 1 menos o x do ponto 2. Então, tá aí. Agora, vamos calcular o b. Eu já sei qual é o valor do a. Então, eu escrevo aqui a equação da reta de novo. Y é igual a a. E o a eu já sei quanto é. Eu coloco o valor dele. Menos 4 quintos. X mais b. Ok? Bom, para eu descobrir qual é o valor do b, eu substituo o ponto. Ou ponto 1 ou ponto 2. Então, eu vou escolher qualquer um dos dois. Eu vou pegar o ponto 2, tá? Vou pegar o ponto 2, que não tem sinal negativo, fica mais fácil. Mas com o ponto 1 também funciona. Então, eu vou pegar o ponto 2. Quanto vale o y do ponto 2? Vale 3. Igual a menos 4 quintos vezes x do ponto 2, que é 2. Peguei o parzinho 2, 3, tá? Mais b. Agora,
eu posso calcular isso aqui. Então, vai ficar 3 igual menos 4 quintos vezes 2, dá menos 8 quintos, né? Mais B. Aí. Bom, eu vou passar esse 8 quintos para o outro lado, somando, porque ele é um número que está subtraindo. Então, ele vai passar somando. 3 mais 8 quintos. É um número que estava subtraindo do lado direito. Passei ele para o lado esquerdo, somando. Bom, agora vem a pergunta, né? Quanto é 3 mais 8 quintos? Deixa eu fazer uma enquete aí dos alunos que estão logados. Quanto é 3 mais 8 quintos? Escreva aí para mim o resultado aí no chat aí. Eu não sei fazer contas, esqueci a calculadora. Quanto é 3 mais 8 quintos? Vamos lá, pessoal. Estou esperando vocês me darem o resultado. Vamos participar. Alguém? Ninguém? Não é meio de errar, não. Qual é o resultado que você acha que vai dar? 3 mais 8 quintos. Estou calmo, não estou nervoso, não. Estou esperando. Vamos lá. Quanto é 3 inteiros mais 8 quintos? Vamos participar aí, pessoal. Vou colocar o resultado para nós aí. 23 quintos? Pedro disse que é 23 quintos. 23 quintos, Josinei. O Renan falou que é 4 sextos, ou 4,6. 23 quintos, né? Então, pessoal, é assim. Quando você for fazer conta com fração, evita de fazer a conversão para valor decimal, tá? Por exemplo, o Renan colocou 4,6. Tá, nesse caso aí, seria 4,6 o resultado, tá correto. Mas o que acontece quando você faz a transformação? Pode ser que em alguns casos dê valor irracional, dê aqueles números decimais com infinitas casas, né? Aí, nesse caso, você é obrigado a arredondar. E quando você faz arredondamento, você já não tem mais o número original. Você tem um número aproximado. Então, existe aí um erro no resultado, né? Admitido. E esse erro vai ser conforme as casas decimais que você arredondou. Então, por isso que existe a fração, né? A fração, ela não admite erro. Fração, ela é uma representação fiel do valor. Então, nesse curso de engenharia, principalmente nas aulas de cálculo, evite de colocar número com vírgulas, tá? Façam representação em fração. A gente só arredonda mesmo e coloca casas decimais em casos de resultados finais. Quando você vai dar um resultado com uma aplicação final, aí você tem que escrever o valor, você tem que definir o arredondamento, mesmo que ele exista, né? É igual a ideia da construção. Você faz o cálculo e percebe que vai precisar de 4,8 sacos de cimento para você preencher uma coluna, sei lá, fazer uma peça, uma calçada, alguma coisa na construção. Você vai precisar de 4,8 sacos de cimento. Tá, mas aí você vai no depósito, o depósito só vende, ou vende 4, ou vende 5. Aí sim você está fazendo um arredondamento numérico, né? Então, em casos só de finais, né, de extremo, que você precise, aí você apresenta um valor decimal. Se não, use fração mesmo. Porque a fração, ela não perde nada. E o cara que vai usar o número, ele vai saber quanto ele vale, né? Ele reconhece a fração, ok? Bom, vamos lá. Então, o pessoal acertou aí nos valores. Aqueles que não colocaram nada, eu espero que saibam, né? Mas se não sabem fazer o cálculo da soma, ou não lembram,
é uma hora de aprender. Então, assim, isso aqui, pessoal, é uma soma de frações, tá? Como é que você soma frações? Olha, não tem nada embaixo do 3, então você pode completar, você coloca lá 1. Agora sim é uma soma de frações. Quando o denominador é igual, basta apenas copiar o denominador e fazer a soma ou a subtração em cima, tá? É fácil. Mas quando os denominadores, que é a parte de baixo, são diferentes, a gente tem que achar o mínimo múltiplo comum, o MMC. Mas para a gente não perder tempo, é mais fácil bater o olho aqui e fazer por redução aqui, né? Então, você vai olhar o número 1 e o número 5. Você já pensa logo, qual é o número que dá para dividir os dois? Ora, o próprio número 5. Então, eu venho aqui e troco o número 1 por 5, que ele é um múltiplo, né? Bom, se eu aumentei aqui de 1 para 5, eu aumentei 5 vezes no tamanho. Então, eu vou no de cima, no numerador, e risco, e faço 5 vezes 3, dá 15. Pronto, deu 15. Ok? Agora, 5 dá para dividir por 5, dá 1, né? Continua a mesma coisa, então continua também a mesma coisa lá no 8. Então, é assim que você faz o cálculo com frações, soma e subtração. Você já pensa no múltiplo comum no denominador, troca todos os denominadores para que eles fiquem iguais, né? E faz aí a proporção para o numerador em cima. Então, 15 mais 8 vai dar 23, né? 23 quintos. Tá aqui. Isso aqui é igual a B. Tá? Pronto, pessoal, descobri o valor do B. Já sei quem é o A, também já sei qual é o B. Qual é a equação da reta, então? A equação da reta será y igual a menos 4 quintos, que é o A, vezes x, mais B. O B é 23 quintos, ok? Tá aí, pessoal. A equação da reta prontinha aqui, beleza? Eu vou agora demonstrar que tanto faz o ponto que você vai escolher para calcular o A, tá? Para começar a calcular o A. Por quê? Porque para não ter confusão. Então, assim, eu usei começar pelo ponto 1. Então, agora eu vou começar pelo ponto 2. Eu vou fazer o mesmo exercício, só que agora eu vou calcular utilizando o ponto 2 como referência primeiro, tá? Para mostrar para vocês que tanto faz o ponto que eu vou escolher. Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui embaixo. Deixa eu diminuir um pouco. Só para demonstrar isso, tá, pessoal? Eu vou fazer agora o delta, ó, de novo, escolhendo outro ponto, ó. Deixa eu colocar aqui. Vou fechar aqui, né? Ó, tá feito o exercício, né? O que eu vou fazer? O mesmo exercício agora, só que na hora de escolher, de calcular o A, eu vou mudar. Eu tinha escolhido começar com o ponto 1 e depois o ponto 2. Então, assim, ó, delta y dividido por delta x. Né? Isso aqui é igual. O que eu tinha feito aqui? Eu peguei o ponto 1 menos o ponto 2. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou começar pelo ponto 2. Então, eu vou pegar o y do ponto 2. O y do ponto 2 é 3. Né? Menos o y do ponto 1. O y do ponto 1 é 7. Está aqui. Isso aqui dividido por x do ponto 2, que é 2. Menos o valor do x do ponto 1, que é menos 3. Está aqui. Né? Portanto, isso aqui vai ser igual a 3 menos 7, menos 4. Sobre 2. Menos com menos vai dar mais, né? Então, 2 mais 3, 5. Isso implica, portanto, que o meu A é igual a menos 4 quintos. Daí, né? Ok? Feito aí o valor do A. Percebam que tanto faz, né? Se você escolher primeiro o ponto 1 ou o ponto 2 primeiro,
que o resultado do A vai dar a mesma coisa, ok? Não importa a ordem aí que você escolha dos pontos. Você consegue a inclinação da reta perfeita, né? Essa reta aqui, ela é negativa, beleza? Pessoal, pegaram a ideia aí? Tá ok para todo mundo? Se tiver ok, dá um ok aí para mim, por favor. Se você entendeu, né? Ok? Tranquilo? Beleza. Bom, por que eu estou falando aí sobre essa ideia aí do tanto faz escolher o ponto 1 ou o ponto 2? Vocês perceberam que eu frisei isso daí. É que, na verdade, assim, eu estou fazendo uma retífica, né, para o pessoal da aula anterior, porque quando eu fui explicar isso aqui na outra aula, não sei porquê, na hora me deu um branco, e eu falei que era para se utilizar a escala, ou verificar qual era o X maior. Estava pensando talvez em outra coisa, fiquei distraído e dei uma informação errada. Por esse motivo, para esse pessoal aí que eu dei essa informação, está aqui o jeito certo de montar o exercício. Beleza? Então, por que eu estou falando assim? Porque eu vou gravar esse vídeo, vou destacar essa parte e vou postar para o pessoal da outra turma como retífica da informação que eu dei. Tanto faz, não precisa olhar para o X, nem na escala, nem o X maior. Só basta escolher qualquer um dos dois pontos aleatoriamente que o valor do A aparece correto. Ok? Beleza? Os exercícios que eu tinha resolvido até naquela aula, eles estavam corretos, porque tanto faz, não precisa ter critério. Qualquer que seja o ponto que você escolha para tirar o Y primeiro, o resultado vai dar o mesmo. Beleza? Isso aqui é só essa é só uma informação aí que eu vou gravar um pedaço desse vídeo para outra turma. Beleza, pessoal? Mas para vocês que estão assistindo a aula comigo agora, essa turma da manhã, né? Fiquem tranquilos, é só seguir o roteiro aí, tá? Para calcular o A, em fórmula, ΔY sobre ΔX. Na hora de você calcular o Y, ou dividido pelo ΔX, escolha qualquer um dos dois pontos para começar, né? Y do ponto 2 menos o Y do ponto 1, X do ponto 2 menos X do ponto 1, dá certo. Se você quiser inverter, pegar o Y do ponto 1 menos o Y do ponto 2, dividido pelo X do ponto 1 menos o X do ponto 2, dá certo do mesmo jeito. Beleza? Então, beleza. Pessoal, vou aproveitar que estamos no meio da aula, e a parte algébrica que fala sobre funções de primeiro grau, eu, na verdade, já terminei, né? Função do primeiro grau, a parte algébrica, para construir o gráfico, para, a partir do gráfico, conseguir a função, ou, através do ponto, você conseguir aí calcular a tal da função, né, da equação da reta, eu já passei. Função de primeiro grau é isso, tá? O que a gente pode ver agora? Nós podemos trabalhar agora com a ideia de algumas aplicações, né? Tá, então a função de primeiro grau tem essas características aí. Beleza. Eu consigo determinar lá se ela é crescente, decrescente, eu consigo a raiz da função, eu consigo também a imagem positiva, a imagem negativa, eu consigo desenhar o gráfico, eu consigo, a partir de 2 pontos, definir qual é a função, né? Então, vocês já viram várias informações. Eu fiz alguns exemplos, eles vão ficar gravados, né, essa aula de função de primeiro grau. Nós estamos numa aula 2, né, na segunda aula, falando de funções de primeiro grau. Então, a parte algébrica terminou, é isso, né, parte de cálculo matemático. Agora, eu vou mostrar para vocês